DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que é minha eterna companion, Thaís Alves. Correctamundo, eu mesma, cara, você realmente precisava usar essa palavra que nem o doutor quer usar, né, cara? Sim, eu nunca mais vou usar ela na vida por causa disso. Sim, cara, porque hoje, pessoas, estamos aqui com os corações na mão, cara. Nossa, difícil. As lágrimas nos olhos, de verdade, esse cara. Esse episódio, ele pega fundo na gente, de verdade. Pois é, então estamos fala aí falando já. de School Reunion. Episodião, meus amigos. Terceiro episódio da segunda temporada da série moderna de Doctor Who. Sim, e um dos melhores episódios dessa temporada, Não, gente, inclusive, olha, hein, cara. assim, eu falo e continua sendo verdade. A Eu tô segunda louca? temporada... Eu tô louca, eu não tô Eu não louca. tô louca. A segunda temporada é maravilhosa. Um episódio atrás do outro. Sim, esse episódio é ótimo mesmo. E assim, todos muito bons. O próximo também vai ser ótimo, que é o The Girl in the Fireplace, né? Sim, sim. A gente tá vindo aí de um estirão de episódios incríveis. Sim, mas eu vou te falar que eu acho, de verdade, que da segunda temporada, esse é o meu episódio favorito. Assim, de toda a segunda. Eu de verdade. vou ter que deixar aí pro finale, né? Claro. Ah, sim. Não, Doomsday, mas... Sim, mas esse episódio, cara, ele tem uma coisa que Doomsday nunca vai ter, Girl in the Não, Fireplace nunca vai verdade, ter, você tem toda a razão. que é o retorno não de um, mas de dois companheiros da série clássica. Exatamente! Sarah Jane Smith e o K9 Mark III, que depois vira K9 Mark IV. Ai, tão cara. bonitinho. Então, assim, tudo nesse episódio, ele pega muito fundo, assim, tanto com o regresso aí de companions passados, Sim. quanto com o vilão que é interpretado aí pelo Stuart Head, que a gente ama tanto lá de A Buffy, gente cara. adora o Anthony Head maravilhoso. Anthony Stewart Sim, Head, sim. às vezes creditado Nosso querido como Cabeça. Anthony Head, Sim. mais conhecido aqui como Cabeça. Como cabeça, Exato. ou como Giles ali Isso. de Buffy, essa o série Giles maravilhosa. de Buffy, maravilhoso. Então, assim, cara, é um episódio que é too many feelings. Nossa, pra caramba. Né, cara? Tá demais. Tá demais, Tá demais. E antes da gente começar a conversar sobre esse episódio que nós dois amamos tanto, a gente vai dar aquela paradinha, vai ler os e-mails referentes aí ao nosso podcast de Torture, e depois a gente já vai diretamente pro colégio ali lutar contra vampiros do espaço. Correctamundo! E temos aí um e-mail referente ao DWBRcast 131, Sim. que foi sobre o episódio lá de Torchwood, Sim, não é o outro verdade? spin-off do Doctor Who que Exatamente. tem muita aí, tem sempre um link leve. Uma referencinha. Exato, porque a gente tem nessa segunda temporada duas séries nascendo, né? Dois spin-offs nascendo. Isso. Um que é Torchwood, Aham. com o finale, e Sarah Jane Adventure nascendo pós ali, já no ano Já que vem. depois, mas isso. em especial depois desse episódio. Então, assim, Mas tá tudo nessa mesma era. Pois é, falar sobre um e-mail aí de Torchwood num No episódio da de Sarah Jane, tá tudo tá certo. tudo dentro, né? Sim. Muito bem. Olá, Thaís e Fred. Eu me chamo Leonardo, moro em Florianópolis e legal. tenho 38 anos. Escuto o DWRcast desde a 9ª temporada de Doctor Who. Ok. Tá vendo? É uma pessoa já Não, de já uma é- idade, já... Você Não, vê ó, como é pra todas as idades essa série Pois maravilhosa? É, cara, eu gosto muito, quando a gente recebe Tem fãs e-mail, muito né? mais velhos que Sim, isso, a né? gente já recebeu e-mail de pessoas de 13 anos, agora tá É, recebendo de tem 30 de e poucos anos. tudo, maravilhoso. Eu particularmente gosto quando a gente recebe e-mails de pessoas que estão mais próximas da nossa idade. Pois é, dá um alívio, Dá um né? alívio gigante. Obrigada, viu, Leonardo? Vamos Pois é, lá, cara, vamos mas vai continuar, ó. Minha esposa não gosta de acompanhar comigo Dr. Who, Vixe. porém, levei ela no cinema pra assistir Twice Upon a Time e The Woman Who Felt Worth. Ok. E ela morre de medo de Weeping Angels. Uma pessoa que não gosta do Dr. Who, até que ela viu bastante coisa. né? Ó, e ela curtiu muito comigo o anúncio da 13ª doutora. Ah, legal. Então ela tá Talvez ali seja a porta de envolvida entrada. de certa É, forma é. no universo, na verdade? Sim, sim. Assistimos juntos Broadchurch e conhecíamos daí a Jodie, embora nossa torcida fosse pela Olivia Colman, Ah, que esse agora tá cotadíssima, Oscar indicada, provavelmente A Olivia vai Colman- ganhar. A Olivia Colman é que faz a outra moça de Broadchurch. Ela né? é Que vai a fazer a rainha policial. agora, né? Isso. Isso. Ela é a policial de Broadchurch junto com o Tennant. Aquela morena. E ela agora vai ser a rainha na 3ª temporada de The Crown. Sim, que é a série da Diana Colman, né? Não, Ah, The é do Matt Crown. Smith. Isso! Ah, tá. São muitos São muitas atores séries de de rainha, Doctor né? Who. São muitas séries de rainha, eu me Isso. confundo. Ah, é Vitória, que é da Sarah, isso. da Diana Colman. Exatamente. Vamos lá. Entrei de vez para o universo Whovian a partir da 8ª temporada, mas antes já havia visto na saudosa BBC HD Oh, sim. o episódio Vincent and the Doctor, que é o melhor episódio do mundo.
um pedaço de Angels Take Manhattan e o especial Adventure Spence and Time. Então Pô, ele tinha visto ele coisas... pegou recortes muito bons, né? pinceladas, Sim, na apesar verdade. do Angels Take Manhattan não sei lá, dos melhores, mas é bacana. Mas é um episodião, né? Sim, sim. Só a partir de então, comecei a acompanhar a 8ª temporada, binge-watching em paralelo ao New Who, que na época estava disponível no NetNow. Olha que legal. No universo expandido, gosto muito dos livros, principalmente do 8º Doutor. Olha aí, cara, que cara aí. maneiro. Esse cara ganhou minhas graças já nesse meio. Tá Que vendo? maravilha. Senti falta no discurso de despedida dele In the Night of the Doctor citar a Samantha Jones entre os Companions, mas fazer o quê? A gente tem que lembrar também que na Night of the Doctor ele não mencionou a Grace, né, Ele cara? não mencionou algumas Companions, algumas né? pularam ali, mas eu entendo que é porque ele tava ali no momento meio... Tava meio morrendo, Tava né? meio Então a morrendo, memória tava pode meio na pressinha. pois é, a memória podia estar falhando, então eu abro aí uma exceção. Vamos combinar que ele meio que já tinha morrido, E o praticamente. 8º ele tem uma memória fraquíssima, né? Então... Tadinho do Paul Magan. Vamos lá. Mas o motivo que me fez enviar este e-mail é: como assim lembrar de Indira Varma por Game of Thrones e não por Luther? Então, mas aí fica a Olha nossa que minha legal. culpa, eu não sabia. Não, a gente não assiste Luther. É que eu nunca vi... A gente nunca viu Luther. Cara, sabe o que é o brabo? Luther é o tipo de série que eu sei que se eu pegar pra assistir eu vou gostar. Eu também. Porque Eu Luther também. é tipo o James Bond, só que o Idris Elba, né, cara? Que é praticamente Que o é pra James ser o Bond James dos Bond. corações de todo mundo. Pois é. E eu nunca assisti. Eu sei que é a série que eu vou amar se eu assistir. Eu só nunca parei pra é da assistir. BBC, pra comer de conversa E eu também, né? sabia, sim, e eu sabia que tinha o Paul Magan no elenco, que é muito bacana, porque a gente tem 2 doutores aí, Pois porque o Idris Elba também é um doutor No nos nosso nossos coração. corações. Mas eu não sabia da Indira, cara. E ela tá muito boa em Game of Thrones e é legal poder ter Não, a um Indira trabalho a mais dela, né, cara? maravilhosa, né? Olha só, ela e o Pedro Pascal realmente estavam ótimos em Game of Thrones. Sim. Mas em Luther, com o também maravilhoso Idris Elba, ela atuava junto com o Paul Magan, nosso extraordinário 8º Doutor. Que bacana. Em Luther, ela era a ex-esposa do protagonista e casada com o personagem do Magan. Olha que legal, Então, olha cara. só, Pô, maneiro né? isso. Por favor, essa informação tem que ser citada no próximo WBRcast urgentemente. Está citada, Leonardo! Ó, maneiro, cara. Inclusive, a gente devia começar a assistir Luther, sabia? Vamos assistir Luther. Não vou dizer pra fazer o Topcast, porque também tudo que a gente assistir pra fazer Topcast acabou a vida, Eu né? acho que um dia, né? Quem sabe? Sim, mas pra assistir, de verdade, eu quero. Agora, sabendo que tem esse Tem que elencão, ver se cara, tá na Netflix, né, gente? mas aí a gente Ou procura no por aí, Amazon né? Prime, que são os que a gente A assiste. gente procura por aí. Ele termina o e-mail dizendo: admiro muito o trabalho de vocês, um forte abraço, Ruvian. Leonardo Guedes Oliveira, muito obrigada Sim, pelo seu cara. e-mail, adoramos. Muito legal. É legal quando E o pessoal se empolga com o Torture, né, cara? E eu gosto quando as pessoas, tipo, trazem informações que a gente não sabe, porque eu e Uhum. o Fred não temos a pretensão de ser um dicionário ambulante. A gente sabe muita coisa, É. mas é gostoso quando alguém traz uma informação nova, né, o que eu cara? sempre gosto de falar. Nós não somos detentores de todo e qualquer conhecimento, não, né, cara? impossível, Em né? Doctor Who, sim, a gente conhece muita coisa, até porque a gente tá sempre pesquisando e recebendo muita coisa, vocês sabem como é que é, até pra poder passar pra vocês. Mas tem outras séries no planeta que a gente não tá assistindo Pois tudo, né, cara? E assim, os atores da Inglaterra são poucos. Sim. Né? É Não, meia dúzia de mas gato eu pingado. digo até fora da Inglaterra, Não, cara. é meia dúzia de gato Sim, pingado, tem ele, não é né? verdade? É a teoria dos 12 atores da Inglaterra. Agora não é nasceu verdade? alguns, né? tem uns a mais. tem uns a mais. Então, assim, quando um deles faz outros trabalhos, né? Quando eles fazem outros trabalhos, a gente não acompanha necessariamente tudo. Sim. Né? A gente A gente acompanha tenta, Doctor Who. Então é bacana quando alguém vem com uma informação assim Mas eu digo que no a geral. gente não conhecia. Sim, né? eu digo no geral, assim, a gente tem muito isso, a nossa audiência, né, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, elas geralmente, você acha que vocês vão gostar disso aqui, assiste isso. É, muito legal. Muitas das vezes acontece de já conhecer e aí fala, não, já assiste, a gente já viu tudo, não algumas sei o quê. coisas assim, né? Mas tem muita coisa assim, por exemplo, sabe uma coisa que vive me cobrando aí pra assistir? Esse tal de Jojo Bizarre Adventure, o pessoal fica falando, vai, assiste. Não conheço Também não também. conheço, mas assiste, você vai gostar da academia dos super-heróis lá, do menino do cabelo verde. Eles sempre estão recomendando coisa. Olha aí. E sempre que dá uma brechinha assim no tempo, que não sei se sabe como é que é, a gente sempre tá... Nosso tempo é muito ocupado produzindo as coisas aqui, agora eu tô com um podcast a mais também. Complicado. Pois é, e aí acaba que a gente tem que aproveitar as brechas aí de tempo pra poder assistir, mas todas as recomendações nós estamos anotando, podem ter certeza. Com toda certeza. Sim. E é isso. Thaís, lembra pra galera aí, antes da gente ir pro nosso review de Screw Reunion, qual o e-mail que eles têm que mandar, porque vai vir gente querendo conversar sobre Screw Reunion. Então, por favor, lembre o pessoal aí. podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha, pegue as batatinhas e vamos para o colégio lutar contra vampiros do espaço. Vamos lá! Física! Física! É a
Que diálogo rico, É cara. assim que o professor se apresenta na sala de aula, não é verdade? Cara, esse episódio, School Reunion, ele tem... Ele é feito de uma beleza, assim, uma sutileza de detalhes, né, cara? Porque a gente tem... Vamos lá, o que acontece que eu acho muito maneiro no School Reunion? A gente tem ali uma investigação rolando do 10º doutor com a Rose nesse colégio em que as coisas são bizarras, né? Porque as crianças estão inteligentes demais, né? Tem esse clima de mistério. Só que você para e pensar, mas como eles descobriram isso, né? E não foram eles, cara. Não isso foram eles. É parte das missões solo do Mickey, cara. Gente, vamos abrir aqui essa página maravilhosa e lembrar e enaltecer essa pessoa que é o Mickey Smith. Sim, não é verdade? cara. Que companionzão da porra. E aí isso reforça aquilo que eu sempre falo, Eu que as amo o pessoas Mickey. elas estão apegadas à zoeira que existe com o Mickey É. ao longo das Muito temporadas. injustiçado ele. Mas a verdade é que ele é um puta companion foda, cara. Então, ele é injustiçado porque todo mundo sabe que ele é o namorado que ele da foi trocado, Rose. a Rose deixou ele. Isso, que ele é o namorado da Rose oficial. Era, né? Só que ele sabe que ela prefere viajar com esse cara. Independente dela ter algo ou não com esse cara. Tipo, ela deixou ele, sabe? Ela deixou ele largou pra trás. Sim. E nesse E isso episódio, é inclusive, a foda. gente vê isso. E quando ele se oferece pra entrar, ela fica meio mordida, né? Ela não quer, porque ela quer viajar só com o doutor. Tipo, esse chato vai estar junto. É. Então ela tem esse sentimento em relação ao Mickey. Eu lance assim, ele Só é o que guy next door, que ele é É. meio bobinho, meio dork, mas no fundo, ele é que nem um menininho que salva a escola. Ninguém acredita nele Isso. e ele salva a parada toda, sempre. É isso que eu ia falar. Apesar disso, dessa relação dele com a Rose, o cara é mó ratão, na verdade. Porque ele é muito esperto, ele é inteligente, ele é hacker, ele entra nos sistemas das coisas e enquanto o tempo Tudo bem que todo... ele só é hacker por causa da senha do doutor, né? Então, mas e daí? Não É. faz mal. E assim, ele sabe usar esse conhecimento a Sim, favor sim, dele. sim. E enquanto eles estão lá viajando, ele tá meio que procurando coisas que estão acontecendo por aqui. E quando você para E pensar, ele avisou. Gente, ele deve ter falado tá assim. estranho, né? É, gente, olha só, tem um negócio estranho acontecendo aqui. Vem pra cá que eu detectei um troço. Ele fez isso sozinho. Sabe o que eu acho? Ele, assim, e nesse episódio a gente tem isso dito, assim, É meio muito que legal. de rapidinho ali no final, mas ele funciona muito parecido com a Sarah Jane, né, cara? Porque ele tá preso, entre aspas, na Terra, sem o doutor, e isso não faz com que ele não atue pra salvar a Terra de Não, um jeito. ele tipo, faz dentro da possibilidade dele. Por né? exemplo, ele tava lá na É o poder dele... dos Smith. Pois é, ele tava lá na dele, aí ele foi investigar o lance bizarro no colégio. O que a Sarah Jane foi fazer? A Foi investigar o mesma lance coisa. bizarro no colégio. Tipo, os dois detectaram que tinha alguma coisa estranha. E foram ver o nos que meios era. deles. Sim. Tipo, dane-se quais são os meios deles. O lance é que o fato deles terem tido um contato com o doutor fizeram ele ligar as antenas pra essa aventura toda que ia rolar, entendeu? Sim. Então é muito legal você ver que não é só o doutor ou a companhia que fazem as coisas. Não, Todas então as os pessoas em companions de volta apoio do também, doutor né? estão sendo influenciadas por essa atitude proativa, o que é muito sim. legal, E sabe? é muito bacana também que esse episódio, ele começa andado já, né? Tipo, Ah, sim. não é no momento que eles chegam no colégio. Não. Eles já estão infiltrados ali Tá há no 2 meio. dias, 2 dias. A Rose tá disfarçada ali, né? Tia da cantina. Tia da cantina das batatinhas. Sim. E Ela ela serve outras coisas enche a cara de batatinha também, né? E o doutor tá infiltrado como professor, o John Sim. Smith, Sim. que é o nome que professor ele João da Silva. costuma usar bastante aí, já usou muitas vezes na série clássica e vai continuar usando na moderna, não é verdade? Sim. E além disso, a gente tem a presença do magnânimo, maravilhoso, incrível, Sim. fabuloso e Salve, quase salve. doutor, 2 vezes. 2 vezes, Anthony Head. Sim, cara. Gente, O fato do Anthony a presença Head... dele, né, vamos, gente? agora a gente fez ali a nossa rasgação de seda pro Mickey. Vamos fazer uma rasgação Sim. de seda pro Anthony Head, né, cara? Sempre. Eu vou te falar, o Stuart Head ali, Anthony Head, Anthony o Head. cabeça... Ele tá acreditado aqui como Anthony Head. né? Ele é de longe um dos melhores atores que o Reino Unido tem. Sem dúvida, Hoje em dia. sem dúvidas. Assim, hoje em dia que eu digo desde que ele tá Não, trabalhando sem direto, dúvidas, né? claro, cara? sem dúvidas. A carreira dele é muito louca porque ele começou a fazer sucesso mesmo com propaganda de café. Ah, mas Tipo, gente, mas o lance tem é assim, que começar de algum lugar. ele em Buffy rouba a cena e eu vou te falar, o fato dele estar nesse episódio sendo tipo um Lorde Vampirão, Sim. depois de ter feito o Giles que caçava vampiros... É muito louco. É muito de propósito, É o outro cara. lado. É muito de Não, propósito. é lógico que é de propósito, E assim, né? o próprio personagem dele que ele faz, o Brother Lasso ali, ele é legal porque toda a raça dos Krilitanos é maneira pra caramba, né? Quando você Sim, pensa. com Tipo, é uma certeza. raça que você nunca sabe como ela vai ser, né, cara? Pois Porque é. Eu até falei, né, na abertura aqui, que a gente ia caçar vampiros do espaço, e a verdade é que... Aí você pode falar, mas eles não são vampiros, que eles não sugam sangue. Não,
Não, realmente. Não Só são. que eles sugam, entre aspas, as coisas que eles dominam. As características da raça que eles dominam. Eles não deixam de vampirizar outras raças. Exato. Não é com sangue, mas eles vampirizam características, né, cara? Pois é. E, ironicamente, eles têm essa forma vampiresca aí de morcegão, né, cara? Pois é, e o Anthony Head, ele... Cara, é que assim, a gente viu Buffy primeiro. Na verdade, eu vi Doctor Who primeiro, mas eu não sabia que era ele. Sim, sim. Então, a gente vê lá em Buffy, ele é fixo, ele é regular, ele é do elenco principal. Durante aí umas 5, 6 temporadas, ele não fica até o final, né? Fixo. No final, ele fica aparecendo brevemente ali. Ele é o mentor deles, né? E tipo, é o Giles, o cara é um Warlock, ele é muito foda, ele é inteligentaço, ele guia a Buffy e a Willow e o Xander e a galera toda ali de Buffy, e ele é um amor, ele é um querido, ele é um fofo, ele é uma pessoa boa, ele tem os relacionamentos dele durante a série também. Sim. E aí você vem pra cá em School Reunion e é muito louco, porque ele é um vilão. Sim. E ele é bom como vilão, Não, tipo, ele faz isso umas caras de vilão maravilhosas. Ele pufa, né? Que nem gato, né? Mas é muito Nossa, engraçado. tipo, ele tem aquele olhar de vilão, Sim. o cabelo todo puxado pra trás, como se fosse um vampiro mesmo, assim, tipo, ele poderia fácil ser o Drácula ou o mestre mesmo em Doctor Who, tipo... Bem, ele é o Headmaster, muito né? versátil. Ele é o Headmaster. Caraca, total! Então, assim, ele é ótimo, ele é foda e só elogios pra esse cara. E que pena que foi só um episódio, né? Mas é aquilo, cara. Nenhum ator tá descartado de um dia viver o Doutor, cara. A gente viu o Capaldi que tinha entrado como um papelzinho minúsculo ali, outro em Torchwood jogado ali e depois virou o Doutor. E de repente ele virou o Pois Doutor. É. E o Anthony Head, na verdade, essa não é nem a primeira passagem dele no canon de Doctor Who, para você. Pois é. Lá em 2001, a gente teve, né, a série ainda estava aí no seu hiato de 16 anos, desde 89, né, tava rolando ainda. Hiato triste, né? Pois é, aquela leve pausa aí pra respirar. E a gente teve um especial ali pela BBCI, né, que era aquele, você entrava no site e assistia as coisas. Player, lá. Isso, dividido em 5 partes, chamava Death's Come to Time. Que era uma história ali que, enfim, tinha coisa com o Senhor do Tempo, era o Sétimo Doutor e a Ace. No final, o Sétimo Doutor, ele vem a falecer. Então essa história, ela não é canônica. Ela se passa numa outra realidade onde o Sétimo morre eventualmente. Sim. E nessa história, a gente tinha um Senhor do Tempo chamado Valentino, ou Valentine. Valentine. Né, que era, eu não vou lembrar o nome do outro, mas era o Valentine e um outro Senhor do Tempo, que eles foram exilados pra Terra. Ai, e que eles legal. eram conhecidos como os Santos. Ai, que bacana, Aí no final, se eu não me engano, ele morre. Falou que é Time Lord, eu já tô feliz. Até onde eu lembro, ele morre na história. Tadinho. Mas a parada é que ele fazia um personagem, um Senhor do Tempo bom, então, olha exilado que na foda, Terra. isso é maravilhoso. Pois é, isso foi em 2001, né? O Death's Come to Time ele rolou entre 2001 e 2002. E em 2002, a Big Finish soltou uma série de áudios, né, se chama Excelis Saga. Ela é dividida em 3/4 partes. É que assim, são 3 áudios com o Doutor e o 4º áudio é só com a Bernice Summerfield. Ai, que bacana. Os 3 primeiros áudios tem o Anthony Head fazendo o vilão. É sempre o mesmo vilão. lá. É uma parada meio Vandal Savage, assim. Ele tá em vários pontos do tempo. Sei, Então, que bacana. é com o 5º, 6º e 7º Doutor. E cada uma se passa em um período do tempo. Então, tipo, com o 5º é medieval. Bacana. Com o 7º é lá no futuro. Muito legal, hein? E Ideia ele faz, ótima. Pois é, e ele faz um vilãozão, assim, também. Então você vê que ele é muito multifacetado para Doctor Who. Ele já fez 2 vilões, já fez herói ali. Herói não, né? Mas personagem bom. Time Lord, né? E ele também dublou uma daquelas aventuras ali do 10º Doutor em 3D, Infinity Quest, se eu não me engano. Sim, ele fez isso aí também. Ele também fez alguns trabalhos de narração de áudio sobre coisas de Doctor Who. O Confidential era narrado por ele, né? Sim, mas alguns episódios da segunda temporada, sim. Mas o mais importante de dizer agora sobre o Red, que a gente vai fechar aqui pra partir pra história, é o seguinte. Ele fez a audição, o teste, pra ser o 8º Doutor no filme. Mas de 96. No filme lá é 96, exatamente. Isso, que foi o Paul McGann, né? Pois é, a gente sabe ali que quando a série parou, ficou muito esse... E aí, será que quando ele voltar ele vai regenerar? Não vai? E aí quando exatamente. foi aí pra criar-se o filme, né? Criar a história com o 8º Doutor, ele entrou aí na boca miúda ali. Será que vai ser ele? Será que não vai ser ele? E lá na frente, em 2004, mais ou menos, quando tava rolando a produção aí da primeira temporada, que foi com o Eccleston como nome do Doutor, rolava, né? Óbvio que não foi assim... Hoje começa Doctor Who, começaram a anunciar ontem. Não, já tava sendo falado há um tempo, né? E ele era um dos que tava assim nas cabeças... Olha lá! Das apostas pra Eu ser vi o que você fez! Né, pra ser o nome do Doutor, cara. Então assim, ele é tipo o Griffiths. Ele sempre quase foi o Doutor e não foi. Existe um grupo de atores que as pessoas
querem que seja o doutor, ou já Sim. quiseram e tudo mais. E o Red é um deles, né? O Red definitivamente é um forte candidato até hoje a eventualmente se tornar o doutor. E eu vou te falar que hoje talvez seja mais fácil dele um dia se tornar o doutor do que na época, por exemplo, aí. Do Davis, porque, né? Porque com o Davis a memória dele ainda tava muito fresca, né? Tipo, Sim, vamos supor que ele tivesse total. sido o 11º. É, O pessoal tava ainda ia muito lembrar. próximo, Pois é. Agora já passou um tempão, cara. Passou Daria mais de pra 10 ser ele. anos já. Sim, sim. Então, olha, Red tá aí, hein? É. Eu ia adorar Nossa, eu ia ele surtar, como cara, doutor. eu ia surtar. Também, esse episódio é de 29 de abril de 2006. Sim, já sim. faz segunda temporada. um tempinho, Nossa, tem né? 13 anos, bicho. É muita coisa. Pessoas nasceram nesse tempo e estão assistindo a série. Com certeza. Não é muito louco pensar É isso? assustador. Meu Deus do céu. E como a gente falou, né? Se passa aí nessa escola, eles estão investigando, tem alguma coisa estranha, eles ainda não sabem muito bem o que é. Aham. Mas eles começam a ver pistas aqui e ali, né? O doutor vê que as crianças têm um Ele menino marca que tá uma esperto criança, né? demais. Sim. Aí a Rose vê um negócio estranho acontecendo ali na cantina. Um negócio. Não, peraí. Um negócio estranho é uma, Bem estranho. é uma criança saber demais, porque ele pode ser só uma criança muito inteligente que pesquisa. Agora, as tias da cantina As trazerem um tonel de tipo lixo tóxico, uma se queimar e depois começar a gritar que nem uma louca e o cômodo explodir. Suspeito. No É mínimo. minimamente bizarro, né, cara? E aí o doutor tá lá na sala dos professores e chega uma pessoa. Sim. Uma pessoa que tá ali Na verdade ela aparece um pouquinho antes, investigando. né? Ela aparece antes. com o Red, Mas né? eu tô falando, ela Sim. aparece junto com o diretor da escola e entra na sala dos professores. E na Sarah hora, o Tennant. Eu acho que o Tennant nesse Foi momento difícil dividir, né? é complicado, porque ao mesmo tempo que o fanboy Tennant tá tipo, ai, Sarah Jane! Ele tem que ser o doutor que lembra da Sarah Jane. Ele tem que tirar do fundo da memória que ele foi o Tom Baker um dia e o Pertwee. E que essa pessoa viajou com ele por muitos lugares. Não, ele consegue. Né? O Tennant é um baita de um ator, Não, né, é cara? atorzaço. Mas assim, Isso aí não tem nem inegável. dúvida. É inegável que nas cenas em que ele tá emocionado É por ver a Sarah fanboyzando. Jane, né? A gente vê que o doutor tá emocionado por ver a Sarah Jane. Claro. Mas não tem como negar que parte dessa felicidade é do Tennant ao ver a atriz que ele cresceu assistindo, né, cara? E é muito legal, porque na hora que ele bate os olhos nela, ele abre um sorriso, ele fica tão feliz, ele fica tão... E é óbvio que ela não reconhece ele, né? Claro, né? Ele tá em outro corpo. Mas ele tá com o orgulhão dela, Sim, sabe? sim. Assim, tipo, Do tipo, olha ela só. se virou. Ela se virou. Eu ensinei alguma coisa pra ela e ela hoje faz a mesma coisa que a gente fazia, né, Pois é, cara. É muito maneiro, assim, quando você pensa no impacto que foi a Elizabeth Sladen aparecer de novo, assim. Nossa. Não de surpresa total, porque até no Next Time da semana passada, em tese, a gente já tinha... da semana anterior, né? Pois é, ela já tinha aparecido. Mas o grande lance é, tipo, imagina os fãs da série em 2006. Nossa. Porque, assim, por exemplo, eu vi esse negócio, esse episódio já tinha passado, né? Sim. Eu vi quando tava já ali pra entrar ainda na quinta eu vi temporada, bem quando eu comecei a depois ver. também. Só que nessa época que eu tava assistindo a segunda temporada, eu já tava pareando com as temporadas do McCoy. Então, assim, eu ainda não tinha visto Sarah Jane. Não. Então, eu achei bacana, porque, tipo, olha, legal, tem a Sarah Jane. Eu sei que essa moça vai aparecer em algum momento nos episódios que eu não vi. Maneiro. Ok. Depois que eu vi esse episódio, já tendo assistido o run dela com o terceiro, com o quarto doutor, é um outro sentimento. Nossa. Agora, imagina o público que cresceu vendo ela novinha. Nossa, eles devem ter Como surtado. Eles devem ter ficado muito felizes. Não, eu fico imaginando assim, hoje em dia, quando a gente tem, tipo, apareceu uma foto da Susan na mesa gente do já tá Capaldi, morrendo. a gente já tava subindo pelas paredes. Imagina se aparece a Companion ali, aventurando de novo. Pois é, porque uma coisa que a gente sempre fala, desde a era Moffat e agora na era Chibnall é... Companion X, Y, Z poderiam voltar. O tempo todo a gente fala isso, e o tempo todo as pessoas estão enchendo o saco das redes sociais na BBC, falando... Companion X tem que voltar, Susan tem que voltar, ou sei não é pra lá, ficar pra Amy tem que sempre, voltar. né? É pra não, aparecer. é pra aparecer. A Amy já discorda um pouco que, pô, Não, o eu Companion digo- que apareceu há uns aninhos atrás, Não. espera mais, né? Mas eu digo, sempre tem alguém falando que alguém tem que voltar. Sim, de fato. E, gente, apesar de parecer chato, foi mal. A gente quer que os personagens que a gente ama voltem.
E as pessoas que amavam a Sarah Jane tiveram isso. De novo, é o que eu falo. Não é pra voltar pra ficar fixo. Não, é assim, participação Você quer especial. um negócio maneiro, ó? Na própria série da Sarah Jane, a gente tem 2 personagens da série clássica voltando, né? Que no caso, a Jo Grant aparece numa aventura com ela e com o 11º Doutor, que já é bacana pra caramba. Beijos, Kate Manning. Pois é, e tem um outro episódio que tem o Brigadeiro voltando. Isso. Então, assim, você vê, ele já tá dando esse serviço de... Eles não ficaram pra sempre na série. Eles apareceram 2 episódios, né? Porque Sarah Jane é sempre two-parter. E foi isso, foi o suficiente pra deixar a gente feliz, gente, entendeu? Não custa nada você trazer um ator, um dia, uma participação. Não mata ninguém, sabe? E esse episódio, School Reunion, é a prova de que pode ser feito muito bem. Pois é, e uma outra coisa, e claro, né? Sempre que as cenas em que ela tá interagindo com o doutor, lembrando o que aconteceu e tudo mais, é muito emocionante. A gente fica muito... Eu quase chorei aqui várias vezes. E piora... Não, eu também. Na hora é não tem como não ficar. Não tem como não ficar. E eu acho que essa sensação fica mais intensificada ainda quando a gente lembra que Elizabeth Sladen faleceu já. E a gente pegou a época em que ela estava viva ainda. Isso, a gente pegou, eu lembro de noticiar do falecimento dela. Isso dói demais, cara. A Sladen nasceu em 46 e faleceu em 2011. Então. Eu já tava vendo o Doctor Who. Aliás, foi o ano da inauguração do site do Doctor Who Brasil. E assim, foi pior ainda, porque Sarah Jane Adventures ainda tava rolando. Eles tiveram que fazer um final ali, meio que de última hora. Já tinha gravado, né? Mas... Porque ela faleceu com 65 anos de Eles já tinham gravado, mas matou ali. Tipo, quando ela morreu, a série não pôde ser renovada. Não pôde ser renovada. Então, assim, é tudo muito triste, é tudo muito recente. E eu fico imaginando o Davis, o Tennant, assistindo hoje um episódio desse, tipo... Cara, eles tiveram o privilégio enorme de trabalhar com a Elizabeth Sladen, cara. Sim. Na série moderna. Sim. Tipo, isso é um feito. É um feito você trazer uma companion clássica pra era moderna. Primeiro que nunca mais foi feito, né? Nunca mais foi feito. Deixa eu ver, ninguém mais voltou? Nunca mais foi feito. E foi a primeira vez que foi feito. Tentando puxar não teve. Nunca mais ninguém A gente tem o 5º Doutor voltando só, mas a gente tem a Kate Stewart, mas não é a mesma coisa. Bem, o Brigadeiro em tese volta, né? Só que já com o corpo de conta, Cyberman. Né? Sem o bigode. Não conta. Okay, não conta. Realmente não conta. É o que eu tô falando. É um feito maravilhoso que foi feito uma vez na vida e abriu o precedente enorme, porque as pessoas pedem até hoje outras companions voltando. Martelou ali que é possível, né, cara? É possível e muito bem feito, porque você vê que ela entra na história de uma forma natural, ainda é a Sarah Jane, ela ainda está investigando e ela ajuda o doutor da mesma forma que ela ajudava nos anos 70. Pois é, cara, e é muito bacana porque a gente tem ali também essa oportunidade dela voltar, porque a gente vê que a Sarah Jane, essa não é a única vez que ela vai aparecer, né? Ela vai ganhar uma série dela, mas mais pra frente, o que é muito bacana, mas mais pra frente, a gente vai ver ela aparecendo pra ajudar mais vezes. Você vai ver ela lutando contra a Dalek de novo. Isso. Você vai ver ela ali naquele momento em que tá todos os Companions do 10º, praticamente, ela tá também. É muito bacana, né? Quer dizer, ela está dentro da vida, que faz parte da vida do doutor ainda. Mesmo que não esteja viajando junto, ela tá ali fazendo a parte dela. E eu acho muito bacana porque a Sarah Jane, ela é uma daquelas Companions que o doutor chamava de minha melhor amiga. Isso. Né? A gente tem alguns exemplos disso, né? A gente tem ali o Jamie, o doutor chamava abertamente de melhor amigo. Sim. A Sarah Jane também. Mais pra frente a gente vai ter a Donna também. Então, assim, ela tá num grupo seleto ali, marcadinho com uma estrela, VIP. Do tipo, Clube vocês são meus companions. Todos são. Sim. Mas vocês, por algum motivo, vocês são mais. Assim. Pois é. E eu acho que isso é fantástico, é maravilhoso. Mas ela não é a única que volta, na verdade. É verdade. Temos aquele outro companionzinho que volta. Pois é, porque se a Sarah Jane é uma das melhores amigas do doutor, a gente sabe bem o ditado, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. O que faz um cachorro de lata ser o melhor amigo do Senhor do Tempo, cara? Exatamente! Porque eu acho que assim, é o pacote completo, né? Você trazer o K9 Mark III de volta, né, cara? Eu acho que sim, né? Porque o K9 também era da mesma época ali da Sarah Jane, do Tom Baker e tudo mais. Sim. E assim... Ele é um personagem icônico da série, né? Apesar de todos os pesares, né? Porque tem gente que acha ele meio chatinho, cara, não quem sei acha o K9 chato? Eu acho ele muito fofo. Quem acha que o K9 chato não tem coração, ele é na muito boa. fofinho, ele mexe assim as orelhinhas aqui, as anteninhas. São anteninhas, tipo, paraboliquinhas. Aí ele brilha, aí ele fala affirmative, daquele jeitinho bonitinho. Não, e é legal porque a gente vê um K9 tudo quebrado, né? Tipo, sim. Ele ficou desligado por muito tempo. É o fusquetinho, né? Então assim, a Sarah Jane fala, um dia ele tava comigo, do nada ele parou de funcionar e ele não voltou. E aí o doutor, ele aperta ali, puxa daqui, usa o screwdriver aqui, e ele volta, e você vê que, é claro, né, não é um cachorro vivo, né, mas ele é vivo, é um do jeito dele. De metal. Não, ele é vivo do jeito dele. É um cachorro robô. Mas se ele fosse um cachorro de carne e osso,
ele seria aquele cachorro, sabe, Baltazar do Vicious? Tipo, o cachorro velhinho que até pra Velhinho. latir cansa, sabe? É. Porque você vê que ele fala... Não, ele até que achei ele bem animadinho. Então, mas ele gagueja, falha ele pra desliga. caramba. Ele desliga. Ele não tá fácil. 100%, né? Não tá. E não é muito tá legal 100%. você ver que, tipo, mesmo ele desse jeito, ele vai se sacrificar no fim da história pra salvar os amigos dele, cara. Porque isso é o que ele fazia, isso é o que ele faz. Ele continua Sim. ajudando o doutor e os amigos dele. né? Uma coisa bacana também, que é um detalhinho que eles fazem, né, nesse episódio, é que ele fala, esse é o K9. Bem, é o terceiro modelo de K9. É o Mark porque III. O Mark III, porque a gente sabe que o K9 ele tem essa propriedade, que assim, ele tem lá o corpinho dele, né? E a memória dele tá sendo guardada. Aí ele vai e tem um outro corpo, ele só joga aquelas memórias ali. Então, assim, cada K9... É coisa de droid, né? Cada K9 ele tem até um certo ponto a memória e ele segue com uma memória nova dele, com aventuras dele. Isso. Porque a gente sabe que os K9s, por exemplo, a Lila e a Romana... Eu assumo que já tá rolando isso. A Romana, nessa altura do campeonato, já deve ser a Em presidente Gallifrey, de Gallifrey, né? Sim, sim. E a guarda pessoal dela, né? A pessoa de confiança é a Lila, que tá morando em Gallifrey. Isso tá acontecendo nos áudios da Big Finish. Sim, de Já Gallifrey. aconteceu, faz tempo, né? Tem bastante Tem tempo. bastante tempo É porque já. Gallifrey é uma série separada né, da Big Finish, né? Isso. E aí, o que a gente vê? Tem a Lila, que foi companheira do Quarto Doutor, e a Romana, que também foi companheira do Quarto Doutor. A Romana é presidente de Gallifrey, e a Lila, ela tá casada com um dos Senhores do Templo lá de Gallifrey, que eu esqueci o nome agora. Sim. E aí, qual é o lance? Cada uma tem um K9. Olha que bonitinho. Tipo, uma tem um modelo, o outro tem o outro. E os K9 se conversam, assim, Olha tipo... aí. Cada um tá com uma, e depois eles chegam pra frente do outro, eles meio que pareiam as Ai, que memórias. fofo. Aí, beleza, tá assim. Eles voltam pras donas. É muito então, assim, legal. e a Sarah Jane tem o terceiro modelo. Gente, isso não é maravilhoso? É muito legal, Eu acho cara. maravilhoso, Sim. eu acho fantástico. E, nossa, até toparia que o K9 voltasse com a Jory, assim. Sim, Ia ficar muito legal. Então, sempre rola o fake news, né? Do tipo, olha, Sim. o K9 foi visto no set. Porque a verdade é que, assim, o K9... já ele teve esse boato Sim, mesmo. não, é porque o K9 ele é um próprio muito fácil de fazer, né, cara? Pois é. E aí, é fácil. Um fã chega, faz o próprio, larga ali, tira uma foto, olha, tava Olha, na é o gravação. K9. A gente tem um K9 aqui em casa, Pois é. Sem cabeça, tadinho, mas ele sem cabeça. caiu, mas ele tá aqui. Pois é, vale lembrar aí que não só o K9 volta, mas a voz original dele John volta. Leeson, Que sim. é o John Leeson, né? O ator que fez lá na época do Tom Baker e nos anos 80 também tá fazendo a voz dele aqui. O K9, eu gosto muito do K9 assim, como personagem, né, cara? A gente vai ver que o K9, ele não só ele volta aqui, como ele ganha uma série depois só dele. Isso. A gente não tá falando de K9 Company. Não. Né? Porque, inclusive, é bacana a gente parar pra pincelar isso também, porque a Sarah Jane, ela estaria em K9 Company, né? Pois é. K9 Company era um spin-off que era pra ter nascido lá nos anos 80, né? E ele teve só o primeiro episódio e nunca mais teve nada. Acabou. Né? Não rolou, tipo, Não rolou. foi abortada a missão ali. Mas a gente tinha Sarah Jane e K9. E a gente tem Sarah Jane e K9 voltando aqui. Pois Sarah é. Jane vai ganhar uma série dela com o K9 e um pouquinho mais pra frente o K9 ganha uma série só dele, né? Que é aquela série australiana, que é um K9 diferente que Isso. flutua e tudo mais. Pois é. É um personagem que eu gosto muito. Infelizmente, ele é um personagem que ele vive nessa zona meio cinza, porque falam que vai ter filme do K9. Contratou inclusive, o diretor. ano passado contratou- surgiu Não, a grande notícia que vai ter esse o filme boato tá do rolando, K9. sei lá, desde 2013. Não é nem Pois boato, é. assim, tipo, as notícias saem há anos E não acontece todo ano que é nada. pra sair o filme tem algum problema, ele é adiado. Pois então, assim, é. eu acho que, o plot envolveu o Ômega, tipo, ele... Uau! Cara, muito maneiro. E eu não sei o que vai rolar, tipo, eu queria muito que esse filme acontecesse. Eu sinto que o K9 ele funciona muito bem dentro do universo de Doctor Who. Não sei como seria fora, Olha, a né? série dele, eu não assisti tudo, óbvio, mas eu cheguei a assistir um episódio ou outro. Ela é bem na pegada de Sarah Jane, assim, é pra criança, mas é divertido. Tipo, se eu fosse uma criança de, sei lá, 10, 12 anos, eu assistiria. Ia ser eu bacana. botaria um filho pra assistir, entendeu? Entendi. O público talvez seja outro, esse é o problema. Ah, sim, o público certamente é outro. A maioria mas dos agora- spin-offs de Doctor Who é outro público Sim, mas mesmo. agora, por exemplo, a gente não tem mais Sarah Jane por motivos Então isso óbvios. não seria um grande problema. Pois é, a Doctor Who podia fazer, a BBC podia fazer uma parada assim, tipo... Por exemplo, Torchwood, infelizmente a gente sabe, né, teve aquele problema da quarta temporada que não existiu, mas eles podiam fazer uma Isso. quarta temporada de verdade e deixar ali a BBC rodando Torchwood e fazer no lugar de Sarah Jane, já que infelizmente a Elizabeth faleceu, faz uma série do K9 e deixa. Pois é, isso ia ser interessante. Na verdade, eu até vi no Twitter esses dias, quais spin-offs vocês gostariam de ver em Doctor Who? E Hoje em tem dia, Paternoster Gang, não, a galera tem... quer. não, mas não é só isso, não. Tem muita possibilidade. Tem milhões de spin-offs possíveis A já. gente sabe que esses spin-offs, eles acontecem na Big Finish, né? Tipo, não é que não Na tá... maioria das não é vezes, que não tá acontecendo, sim. não tá acontecendo em tela. Na maioria não, todas as vezes, né? Sim. Tirando o Torchwood e Sarah Jane. Não, mas é porque, por exemplo, as pessoas querem, vamos supor, o spin-off da Shielder com a Clara. Mas isso daria pra virar áudio, porque, Entendeu? Paternoster Gang virou. Jenny, filha do doutor, virou. Tá acabando Game of Thrones.
né? A vai atriz já tá, a Maisie lá, a Maisie vai Williams, saber. de repente aí já tá. É que mas a Jenna não tá. Jenna Louise não. A Jenna, infelizmente, tá toda ocupada lá com a Victoria. Uma hora a série dela. acaba, a Vitória vai ter que morrer uma hora. Ou Sim, envelhecer. sem dúvidas. Tadinha. Então, assim, tudo é possível. Tem milhões de spin-offs possíveis, mas, enfim, é isso aí. Vamos aí continuar com o lance do episódio. Outra coisa legal que ela fala, ela fala assim, doutor, você me largou num lugar... É muito escroto isso, cara. Você achou que tava... Croydon, né? Eu achei que você ia me deixar em Croydon, mas você me deixou em Aberdeen. Aberdeen é na Escócia. Não, ele fala assim, você não tá entendendo. Aí ele, é muito longe. Mas eu deixei. Não, só deixei em Aberdeen. Aí ele, mas é perto, né? Tipo, não é perto. Ela tava sem tardes, ela tava sem dinheiro. Eu não sei como ela voltou pra casa. Foi a pé, né? Pediu um carona. Sei lá, pediu carona. Não, Escócia é longe. Tipo, são horas e horas e horas e horas de viagem. É outro país, pois sabe? Uma parada que eu acho maneira também é que a gente tem essa hora que ele fala isso é quando eles já estão no barzinho ali comendo, lanchando, né? Na ele lanchonete. tá colocando papo em dia e tal. Sim. Mas a cena anterior, né, que é quando ele encontra com a Sarah Jane, porque assim, vamos lá, ele encontra com a Sarah Jane porque eles descobriram cada um no seu grupo, né? O grupo Dr. Mickey e Rose descobre a trama. Isso. E a Sarah Jane descobre a trama Separado. Os dois grupos voltam pro colégio à noite pra investigar. E aí, a Sarah Jane, no meio da investigação, acha Tardes. Ela já tinha falado com o doutor antes de manhã. Mas ela não fazia ideia de que era o doutor. Pois é, ele se apresenta como John Smith e ela até fala, eu tinha um amigo que tinha esse nome. Ele fala, é um nome comum. Ela, pois é. Mas até ali, eu acho que ela não tinha despertado nada nela. Não, nada. Nenhuma pulguinha atrás da orelha. Porque realmente, John Smith é um nome muito comum. Quando ela vê a Tardes... Na cabeça da Sarah Jane, o doutor tá longe, tá viajando. Não, ela acha que ele morreu. Ela fala, eu achei que você tinha morrido. Tipo... a gente tem, no momento em que ela vê a Tardes, você consegue ver na expressão da atriz, do tipo, meu Deus, é ele. Tipo, na hora ela matou. Ela realiza. Não era um outro cara. E aí, quando ela sai correndo, ela dá de cara com o décimo. E ela fala, nossa, você tá mais novo, é você, né? Aí ele fala, Aí ele, você tá muito bem. Ela fala, não, eu tô velha, não sei o que. Ela fala, tadinha. E aí ele fala, ela tem quanto tempo? Ele, tem umas 6 gerações aí que a gente não se vê, não sei o quê. Eu regenerei umas 6 vezes desde a última vez que a gente se viu, né? E logo depois, a gente vai pra cena onde ele... com ela, né? Ele com a Sarah Jane encontram a Rose. E rola aquele momento atual e a ex, né? É o melhor momento do episódio. Que aí, é claro, né? Primeiro que a Rose... Quem é essa aí? Quem é essazinha? Quem é essa aí, papai? Né? Quem que é essa, papai? Quem é essa aí, Quem papai? é essa aí? Aí ela fica toda desconfiada. Quem é essa aí, papai? O Jordani. Caraca, quem falou isso mesmo foi a Ivete Sangalo, né, cara? Então, depois que a Rose deu uma de Ivete Sangalo... Agora eu tô imaginando a Rose falando, quem é essa aí, papai? Who's that, Daddy? Daddy-o. Daddy-o. Ai, cara, pena que isso é do pior episódio da série, cara. Graças a Deus, esse é do melhor episódio da série. Você é louca, cara. Vai, continua aí. Você que é louco. Não fala desse episódio horroroso no meio do episódio bom, tipo School Reunion. O quê? 2 episódios... O Family Feud, a briga de família não começou, não. Ó, as pessoas estão esperando, hein? As pessoas estão esperando. São parentes aqui, as pessoas estão esperando. Vamos voltar ao papai que tá engraçado. Esse foi só o teaser do episódio que virá aí logo em breve. Meu Deus do céu. Muito bem! Quem é essa aí, papai? Quem quer sair, papai? Aí ela já putaça. Aí o doutor tá todo... Não, e a Sarah tá todo fica também, né? Com a Sarah. Não, mas a Sarah ela dá no meio, assim, na hora. Ela, quem é essazinha aí? Aí o papai... Ela é jovem, aí né? Não. Primeiro a Rose fala, quem é essazinha aí, papai? Ele falou, essa Sarah Jane, ela, minha amiga, minha companheira, já sempre falei dela. Aí ela, tá, não falou não. Aí a Sarah Jane, e você tá ficando com a cara mais nova e tá ficando com um assistente mais nova. Ela fala, eu não sou assistente. Aí ela, olha aí, não é assistente não. Te peguei, hein, Tigrão, do tipo, tá pegando a novinha, né, cara? Eu adorei essa dublagem nova que você fez. Eu quero... Não é que ela fala Tiger. Não, eu sei, mas... Você falou de um jeito muito bom. Tá aí, Tigrão! É muito engraçado, cara. E aí, o Mickey fala, né? Não, aí a Rose fala assim, eu não sabia que ele andava com gente da Idade Média. Na Idade das Trevas, né? Porque, não, essa hora é melhor ainda, porque assim... Tem um grito de menina e é o Mickey, porque caiu os ratos nele, é o Mickey gritando. Aí o doutor dá uma zoada nele, tipo, você tá gritando? Não, caiu um monte de rato. Ele, mas você tá gritando que nem uma menininha, não sei o quê. Você quer botar mais chiquinha também? Eles ficam se zoando. Aí a Sarah Jane fala, né? a Rose fala assim primeiro, mas que ratos são esses? Porque eles são embalados a vácuo. E aí a dedução é bem óbvia, não tem nada a ver com os vilões, né? A Sarah Jane fala, não, isso aqui deve ser das aulas de ciência, eles estão dissecando esses ratos.
você não sabe o que é isso? Você não chegou nessa série? Quantos anos você tem mesmo? Aí ela, não sei. Tinha isso na Idade das Trevas, né? Tipo... Na verdade, ela fala assim, faz muito tempo que não se usa de secar rato em sala de aula. Você, por acaso, é da Idade das Trevas? Não, e é muito assim, aplique água sobre a superfície queimada, né, cara? Porque é uma dando patada na outra. Gente, eu achei maravilhoso. E é muito Quero bom, mais vezes. Porque elas saem na frente discutindo, aí o Mickey dá o comeback pro doutor e fala... Você imagina a Clara discutindo com uma companion, sei lá, a Yasmin. Não, eu imagino qualquer companion discutindo com qualquer companion, né, cara? É porque no caso delas, elas eram muito próximas a ele, né? Exatamente. E aí o Mickey fica trolando ele e fala, aí, é o pior pesadelo de todo cara, hein? Aí ele, como assim? Atual e a ex? É atual, é isso aí. Tanto que o Mickey usa isso a favor dele, depois ele fala, você me largou pra andar com esse cara, porque ele era diferente de todo mundo, mas no fundo, ele é he's igual just a todo one of the mundo. blokes. Tipo, Exatamente. ele é só mais um cara que tem esse também, e que você é só mais uma que tá com ele agora. E é muito legal porque eu lembro que tem uma imagem na internet que rola aí, Sim, uma um fanart, desenho, eu sei qual é. que é muito boa, que é todas as companions, desde a Susan, Todas as lá companions mulheres, né? atrás, Os homens não estão. Todas as mulheres, claro. Lá atrás, passando por todas, tipo, todas mesmo, e são tipo, sei lá, mais de 15. Bem mais de 15. E aí tem a Rose falando no final... Eu pensei achei que que era só. Eu achei que eu era a única. Tipo, não, cara. They said you're the Você only não one. só não é a única, como você não é a última. Tiveram várias depois de você, Sim. sabe? Ela só é a sortuda que ganha um doutor pra ela no final, né? Um clone, Não, né? mas assim, vamos lá. clone Verdade humano. seja dita, e é o que o doutor fala pra ela, ela fala assim, eu sou só mais uma na sua lista de assistentes, não sei o que. Ele fala, não. Ela fala assim, mas tiveram outros? Ele fala, sim. Ela, então eu sou com as outras? Ele falou, não, você é diferente. E realmente, tipo, com a Sarah Jane, ele era o melhor amigo da Sarah Jane. Isso. O terceiro, ele era como se fosse um tio da Sarah Jane, tipo, um senhor mais velho que amava ela como um tio, como um pai, enfim. Era essa relação Pois mesmo. e o quarto doutor, ele é o amigão maluco dela. Eu acho o melhor que amigo. A série clássica tem muito essa relação de tio ou avô. Ou professor, né, no ou caso professor. do sétimo. Com a companhia, porque eles tinham a tendência de serem um pouco mais velhos. Sim. Com exceção aí do Peter Davison. Então, assim, existia... E de algumas companhias que eram mais velhas, tipo a Evelyn. Mas existia quase uma relação de paternidade muito próxima. Tipo assim, eu te protejo como um tio, como um pai, como um avô, né? E a Rose... era assim o Pertwee com a Sarah. Pois é, e o Tom Baker era o amigo loucão, né? Ele era o amigo drogado. Tiozão. O tiozão doido, Tiozão né? maluco. O tiozão doido. Isso. Ele é uma Que é a Jelly Baby, cara. o cara doidão. O amigo doidão. Isso. E com o 10º, né, cara, a Rose tem um envolvimento romântico com ele. Né? Ela beijou Isso o é nono. inegável, isso é inegável. Tipo, sempre é dito, eles são um casal, eles só não aparecem se pegando. Isso. Ponto. Tanto que ela vai terminar com o clone dele. E é por a isso gente que ela tem questiona, a Grace, né? É por isso que ela questiona A gente aquela tem a hora Grace ali. que ele omite ali, né? Mas a gente entende que a Grace não quis viajar com ele. Né? A gente tem outras companions, quando a gente para pensar na linha do tempo do doutor. A gente tem a Charlie, que era uma companion que o oitavo tinha um lance, ele queria ter. Então, assim, tem companions que ele já se envolveu romanticamente. Mas como a Rose, Embora eu acho que seja não. raro. Eu acho que como a Rose, não, eu acho que não. A Rose é especial sim, Bem, nesse tem a sentido. Cameca, que é a verdadeira. Cameca, né, gente? Nada supera a Cameca. Ó, Cameca maior que Rose. Mas o doutor, a gente sabe Deixa que o pra 10º lá. visita a Cameca. Ele fala isso nos quadrinhos Ai, da que Taita. bonitinho. Claro, a esposa A não, noiva, a noiva primeira dele, noiva, pô, primeira a noiva dele, não pode deixar de fora. Eu acho que assim, claro que a relação do 10º doutor com a Rose é especial porque ela é romântica e as outras relações dos doutores com a sua companheira são tão especiais quanto, mesmo não sendo românticas. Isso tem Sim. que ser colocado. Não, claro, né? claro. Porque a Sarah Jane também não tinha envolvimento romântico. Não tinha. Com nenhum dos dois doutores que ela andou. Ela fala, você era o meu mundo, mas eu entendo que é uma coisa assim, mais do não. tipo, a vida é banal demais sem você. É claro, nesse não sentido. tinha romance envolvido, não, de jeito nenhum. Pelo menos eu não vi. Se você falasse que a Romana tinha, aí eu não. até concordo que sim. De fato. A Romana 2, certeza. Eles viajaram pra França juntos. Não, eles casaram na vida real. Então. Enfim. É verdade. Começa por aí. Foi só 1 ano e meio de casamento, mas tudo bem. Mas rolou. Mas enfim, o que eu tô falando é... E a Rose questiona isso, tipo... Eu não sou a única? Porque toda mulher tem essa dúvida. Nossa, mas eu não sou a única? E ele fala assim... Isso acontece, eu deixo elas pra trás porque eu regenero. Eu não envelheço. Ele envelhece, né? Mas ele regenera. Eu não envelheço, logo eu posso viver pra sempre com você, mas você não pode viver pra sempre comigo. Essa é a maldição dos Senhores do Tempo. Essa é a maldição dos Senhores do Tempo. E claro, né, como tudo um Tenet é tudo muito dramático.
Então, assim, né? É aquela coisa tipo, nossa, eu não posso ficar com você. Claro, né? Isso já abre o precedente aí pro finale dela Sim, lá sim, na sim, quarta sim. temporada, bababá. Mas é isso. Enfim, eles estão. Inclusive é o que ele fala com a Sarah, né? Que a Sarah fala assim, você me deixou longe, tá não sei o quê. Aí ele fala, mas você se virou bem, você tá... Aí ela, não, Ele fala assim, você tomou o mundo, né? Você foi fazer outras coisas. Ela fala, não, você era o meu mundo. Por que você não voltou? Pois Eu pensei que você tinha morrido. Pois Aí é. ele fala, todo mundo morreu. Né? Porque guerra do Menos, tempo, trauma. Porque o lance é o seguinte, Ele né? fala- Ele deixa ela em The Hand of Fear, que é o último episódio dela, porque Fixa, ele né? precisa ir pra Gallifrey, e Gallifrey não aceita humanos na época. É isso, né? Que é justamente o Deadly Assassin, o melhor episódio The do quadro Deadly doutor. Assassin, Sim. melhor episódio, Gallifrey. É Enfim. ótimo mesmo. Não, maravilhoso. E é isso. Então, na verdade, ele não deixa ela... não é um acidente, ou ela não morre, ou ele não regenera. Ele literalmente larga ela sem dar tchau. Ele precisa deixar ela... Não, ele precisa deixar ela. Sim. Porque o lugar pra qual ele tá indo não aceita Então, mas humanos. justamente, É isso. mas justamente ele fala... É uma ela questão pergunta, prática sim, até. Ela pergunta assim, mas você não podia voltar? Ele fala, não. Tipo, a verdade é que ele podia. Mas esse lance de você voltar é Mas sabe o complicado. que eu acho? É aquela porque coisa que let it go. Não, vida que segue, gente. O que aconteceu? É tipo A assim, vida aconteceu. Se você as amas, deixa-as ir, sabe? Tipo, ela precisa viver a vida dela sem ficar passando por quase morte toda semana, entendeu? Mas é muito legal você explorar de leve, ainda que de forma leve, essa psicologia da vida pós-doutor. Sim. Porque a gente até falou isso num outro episódio aí, no The Chase. Aham. Que eu acho muito legal o Ian e a Bárbara terem um final feliz. Porque na série moderna, a maioria dos companheiros não tem um final feliz. Ou elas morrem, ou elas perdem a memória, ou elas ficam presas no passado em Nova York. Ou elas ficam imortais, mas não estão vivas de verdade. Sabe? Ou elas acabam com o Mickey. Mentira, isso é mó legal. Mas o Caraca, lance... que vacilo, cara. Não, isso é mó legal. Que sacanagem. Ela é uma exceção. A Marta também tem um final feliz. Pois é. Né? É uma das poucas que tem na série moderna. Sim. Mas aí, assim, tipo, você pega uma companion que ela teve que lidar com... Imagina, ela não tinha nem com quem conversar isso. Porque... Pra quem que ela ia falar que ela Cadê viajou... o grupo de apoio das ex-companions, né? Pelo tempo e espaço, e agora ela tá sozinha. Pois é. E ela tem que lidar com a vida cotidiana, que Sim. é uma bosta. É engraçado porque a gente viu... Ela teve o K9 por muito tempo, né? Pois é, mas é diferente, porque ela não pode viajar no tempo com o K9. A gente tem o Rory e a Amy, eu ia falar Karen Dillon. Amy e a Rory, Nebula. eles A Nebula e o Rip Hunter. Você vê como eles ficaram tanto tempo na série que chega uma hora que eles estão cansados de viajar. E a Sarah Jane não passou por isso. Ela ainda tava na ativa vibe, foda. Ela ainda tava querendo. Tipo, Amy Rory não. Amy Rory tava assim, nossa, não aguento mais. Eu preciso parar, Nossa, né? não Eu quero aguento ter mais. meu carro, eu quero ter minha casa. Eu quero uma vida tranquila, sossegada. A Sarah não. A Sarah não queria ter uma vida tranquila, sossegada. Sim. Então, é legal você explorar esse lado do tipo, ela chega pra ele e fala, você me abandonou, você nunca voltou por mim. Por que você nunca voltou? A gente sabe que... É interessante pra caramba esse Sim, questionamento não, dela. com certeza, isso tipo, não o há Davis, dúvida. ele conseguiu dar pro personagem essas perguntas que são óbvias. Tipo, porra, por que você me deixou? É claro que ela vai perguntar isso pro doutor. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe? Tipo, gente, você vai ver o doutor, depois você vai tirar satisfação. Porra, você me abandonou, cara. É uma sensação de abandono mesmo. A gente sabe também, né, aí analisando todo o cano da série, dentro e fora da série de TV mesmo, que a Sarah, ela chegou a encontrar o doutor ainda um pouquinho mais pra frente, né? A gente tem ali os eventos de Five Doctors, Exato. onde a Sarah ela é a companion escolhida pro terceiro doutor, né? O quarto doutor não tá nessa aventura, ele é só bonecão de cera. Bonecão de cera. E aí ela é companion do terceiro doutor, então ela reviveu, ela encontrou ele de novo, ela encontrou o terceiro de novo. Isso. Inclusive ela até fala, nossa, mas a última vez que eu te vi, você tava diferente, você tava cabeludo, dentuço, não sei o quê. Aí ele fala, não, isso ainda não chegou pra mim. Então assim, a gente tem essas aventuras, a gente tem a aventura em livro dela com o sétimo e com o oitavo. Isso. E aparentemente ela não lembra desses eventos aqui nesse episódio. Tudo é explicável, eu analiso de vários jeitos, assim, tipo, quando ela fala, você me deixou, foi uma parada mais assim, você parou de viajar sempre comigo. Eu te vi mais uma forma recorrente, assim, cotidiana, direto, isso. Eu te vi mais uma vez lá, mas era um você que já não era mais, era um você antigo, que a gente fez um negócio maluco e depois eu fui largada de volta onde eu tava. Pois é. E teve outra, aí tem o lance, né, nos livros a gente sabe que nos livros tem muitos lances de mind swipe, tipo, apaga a mente, ou os eventos, tem uma verba no tempo maluca que apaga alguns eventos. Então, assim, isso acontece. é explicável também.
porque ela não lembra. Então, assim, eu acho que não contradiz nada do universo expandido isso, não. Também acho que não. Acho que não tem problema nenhum. O próprio fato doutor que ela esquece. não é... Sim, eu até brinquei, né? O oitavo doutor né? ele tem a memória mais fraca de todos, porque é verdade. O oitavo doutor ele perde muita memória na época dele, né, cara? Então não tem muito o que fazer. E faz sentido se isso tivesse acontecido com ela também nos eventos pós esses livros, né, cara? Ou até Five Doctors, assim. O Five Doctors eu acho que ela lembra, assim. Mas é que o que ela tá falando não ali... era eu não recorrente. Sou, eu não sou mais a sua assistente há muito tempo. Pois é. E, além de tudo isso, tem todo esse embate dela com a Rose, que, claro, né, é o momento... É o pico do episódio, que elas ficam ali batalhando. Eu já vi mais coisas que você. Eu vi múmias, eu vi monstros, eu vi robôs, vários deles, né? E fica aquela disputinha. Legal, a gente consegue... Tipo assim, eu sou maior que você, eu vi mais coisa que você, ele me levou em mais lugares que você, né? A gente consegue fazer a checklist dos episódios, né? Ela fala múmias, então é Pyramids of Mars. Isso. Lots of Robots, é Robots of Death. Ou o próprio começo do quarto doutor, que é Robot. Aí ela fala dinossauros, o Carnival, a Invasion of the Dinosaurs. Aí, Daleks. Daleks, que é vários episódios com Daleks. Vários episódios. Aí tem Carnival of Monsters. A Rose fala assim, eu vi o imperador deles, né? Então elas ficam naquela disputa. Pois é, e isso é muito muito bacana. legal. Isso é muito bacana você ver, você conseguir pincelar tanto da Rose, que é mais recente, quanto da Sarah Jane, que tem muito tempo. Sim. Exatamente quais episódios elas estão falando. Pois é. E é nesse momento em que elas se tornam amigas, né? Porque elas se ligam. Qual é o lance? Qual é o grande lance? Lá no cafezinho, ele consertou o K9 e eles analisaram o tal do óleo lá que tinha respingado na pessoa da cantina, tinha feito todo aquele lance. E o K9 ele fala, olha, é óleo dos Crilitanos. E o doutor fala, ferrou. Porque o que acontece? Eles já descobriram que tem os vampiros bizarros no colégio, Sim. mas eles não sabem o que é. Pois né? é. E aí ele fala assim, então é por isso, porque agora tem problema. Mas por quê? Os Crilitanos, eles são uma raça que, assim como vocês humanos, que absorvem partes da cultura dos povos que vocês invadem ou que invadem vocês, os Crilitanos são assim também, só que é com aspectos físicos. Então, tipo vampirões, né? E ele fala, a última vez que eu lidei com eles eram só humanos pescoçudos, né? Agora eles têm asas, agora eles têm esse bico comprido. Eles são totalmente modificados. Então, assim, e ele fala, e é uma raça extremamente perigosa. Então já tem esse problema. Aí eles voltam pro colégio para tentar fazer ali o plano de ação para conter tudo. E nessa hora que elas estão discutindo, elas chegam a um consenso que assim, não é que você é melhor que eu ou sou melhor que você. Não. Ele é sempre igual para nós duas, porque ele expõe as duas a esses perigos malucos. Porque a Rose fala, ele também faz aquelas coisas, fica falando, você não entende nada? Aí ela, sim! Ele também fica conversando com a Tardes como se a Tardes fosse uma mulher, aí sim! Você vê que elas encontram pontos de referência que só elas conhecem. É meio assim, tipo, por que só a gente... Companions sabem. Ao invés da gente discutir pelas nossas diferenças, por que a gente não se torna amigo pelas nossas semelhanças? Olha, basicamente isso. É muito legal. E aí chega uma hora que, claro, elas estão rindo pra caramba da cara dele. Não, o doutor, ele chega, eu quero ajuda aqui, elas estão rindo ali. Para com isso, cara. Que foi? Vocês estão rindo de quê? E elas... Você me contou aquele lance lá do backseat. O lance é o seguinte. Nessa cena em que elas se veem rindo juntas... Gargalhando. Tava que nem eu rindo do papai aqui. Elas estavam gargalhando pra caramba do doutor. Sim. O lance é que nessa cena... O David Tennant, que não aparece, só tá mostrando elas duas na cena, ele apareceu pra elas usando um bigode falso. A gente não vê isso na série. A gente não vê. Na gravação não tem. Mas o lance é que ele aparece. E aí tem até uma hora que, se você olhar lá, voltar lá no episódio, você vai ver que a Billie Piper, ela tá segurando a screwdriver e ela aponta, ela fala, tipo assim. Tipo, olha ele. Ela tá rindo do Tennant. Ela não tá rindo. Assim, o Tennant, elas precisavam rir, o Tennant vai fazer graça pra elas rirem. Isso. E deu muito certo. É exatamente. Então, assim, não é um riso falso, é genuíno das duas. Não, é real. Porque elas dão umas gargalhadas foda. E elas estão rindo do David Tennant que tá ali fazendo graça pra elas. Pois é. E aí, justamente depois que tem essa junção ali das duas, que as coisas começam a rolar, né? Porque ele já teve um embate breve ali com o Brother Lasso, né? Que é o Swordhead. Maravilhoso. Em que eles ficam... Essa cena é muito maneira, porque o Lasso fala assim, ele fala, os Crilitanos estão com asa agora, ele fala, a gente invadiu um povo aí, eles tinham umas asas bonitas, agora a gente tem também. Nessa a gente matou, deixou viúva pra caramba, foi mó divertido. Foi mó divertido. E vocês? Ele é cruel. Ele é cruel. Aí ele fala, e vocês são... E os Senhores do Tempo? Qual é o grande lance aí? Vocês são um bando de empoeirado, né? De políticos empoeirados. Ele fala assim, eu sempre achei os Senhores do Tempo tão empinados, elitistas, galantes, elitistas, né? Como quem quer dizer. Mas agora
eles acabaram, né? Só sobrou você. Então esse cara já sabe da Guerra do Tempo. Sim. Já sabe que sobrou só um, porque eles conseguem detectar as raças, né? Tem uma hora que eles estão olhando assim pro doutor de longe e eles falam, ele fala Time Lord. Porque o doutor falou Time Lord, aí eles escutam e eles se mandam. Então esse cara é um senhor do tempo, então vamos atrás dele. Porque se a gente absorver um senhor do tempo... Vai que eles conseguem absorver justamente a característica de regeneração, né? Tanto que... Exatamente. E tem uma hora que eles estão lá no Pega Pra Capar e o Red até fala, pode fazer o que quiser, mas me traz o cérebro dele. Ou seja, o objetivo do Red é justamente absorver ele como senhor do tempo pra ter as características deles também, entendeu? E aí, enfim, tem todo esse lance que eles estão lutando ali, cada um tá com seus interesses próprios, porque os Skeletanos, eles estão pegando as crianças, é o que o doutor explica, né? Que eles vão investigar ali com os lances do computador e tudo mais, e eles descobrem que os Skeletanos estão usando as crianças, eles estão fazendo as crianças ficar hiperinteligentes com o óleo ali deles, pra poder usar a mente delas e a imaginação delas, que o doutor até fala, é a mente e a alma, né? Pra poder decifrar a equação de Deus. Basicamente é isso. Ele fala, se você decifra essa equação aqui, você se torna um deus, basicamente. Você controla tempo, espaço, matéria. Tudo. Não há limites pra você. Exato. É quase... Eu não consigo não relacionar com a equação antivida da DC. É um pouquinho diferente, porque a equação antivida só mata geral. Eu não tenho familiaridade mas é que assim, com a equação antivida. É uma conta matemática maluca de Apocalipse que tem resultados diabólicos, assim como essa equação aí do Sword Head também. Entendi, é mais ou menos isso mesmo, né? E aí o lance é que eles precisam salvar as crianças pra ter, né, pra poder evitar que o fim do mundo aconteça. O que acontece enquanto eles estão ali dentro da escola? Uma das crianças, que é a criança que ninguém liga... Esse menininho é o salvador, é o herói. O menininho, que todo mundo acha que não é porra nenhuma, é quem tá correndo pelos corredores, enquanto todas as outras crianças... Malandrilson. ...estão sendo o processador dessa conta maluca. E o Mickey tá do lado de fora com o K9, porque ele chegou à conclusão que ele é o cachorro de lata dessa equipe. Que ele fala, ele fala com a Sarah Jane, mas peraí, você viajava com ele e o cachorro, o que é isso? Aí ela fala, o doutor ele viaja com uma galera, né? Sempre tem as companions. Sempre tem as companions. E sempre tem os cachorros de lata. Aí ele fala, e você é o quê? Ele fala, não, eu sou o cara da van, não sei o quê. Meu Deus, eu não sou companion, eu sou o cachorro de lata. Eu sou o cachorro de lata. E justamente ele tá com o K9, né? E aí maravilhoso, né? O menino vem pedir ajuda, ele liga o K9, o K9. O que você quer? Você quer ajuda? Aí ele, sim, você tá num carro. Ele, sim, mas eu tenho que estourar a porta. Você tá num carro. Mas como eu vou estourar a porta? Você está num carro. Tipo, é óbvio que você tem que fazer Mickey. Aí realmente, tem uma hora que ele... É verdade, eu tô num carro. E aí, o Mickey ele tem dessa, né, que ele estoura as coisas ou com um caminhão, ou com um carro. Ele faz do jeito que dá, ele faz com os meios que ele tem. Pois é. E o menininho tá lá, né, no vidro, bate assim no vidro, porque a escola tá toda selada, eles fecharam. O selou a escola. E aí ele tá ali batendo, o Mickey vê, fala, não, demorou, vamos lá. Ele pega o carro... manobra ali. E vai pra cima, né? Mano, e isso que eu acho maneiro. É desse jeito que eu vou entrar. Pois é isso que eu acho maneiro, porque assim, tanto o Mickey quanto o menino, que são pessoas ali, que ninguém tá dando a mínima no episódio, o canal tá desligado, né? Outro caso. Mas eles dois, que são os personagens que ninguém dá a mínima, e ele salva a parada toda, porque o Mickey, ele primeiro descobriu todo esse plano maluco rodando, né, no começo do episódio, e o menino, ele é quem chama ajuda, é ele que puxa o alarme pra dispersar ali os bichos. Sim. Então, assim, é aquilo que o doutor falou, né? Eu nunca conheci ninguém que não fosse importante. São a importância das pequenas coisas, das pequenas ações. Todo mundo tem algum papel pra cumprir aqui. Sim. A missão desse menino era fazer isso, pois entendeu? Era chamar o Mickey pra ele entrar ali. Exato, cara. E aí, assim, colocando em miúdos o que acontece é porque eles conseguem, né, por conta dessas ações conjuntas aí, tanto do doutor, quanto da Sarah Jane, quanto do Mickey com o menino, quanto da Rose. Todos. Eles conseguem ali ser disruptivos ali ao plano dos bichos, né? Sim, eles conseguem acabar com o plano deles. Porque nessa altura do campeonato, os Skeletanos já comeram os professores. Sim, muita gente morre no processo. Pois é. E aí eles conseguem... Alguns alunos, inclusive. Então, mas depois que eles começam a investigar, as crianças param de morrer, né? Sim. Porque eles salvam todas as crianças, e aí qual é o lance? O K9, ele tá na cozinha e ele fala assim, o mestre, né, que é pro doutor, só tem uma coisa que dá pra fazer. Eu vou ficar aqui e eu vou explodir os galões de óleo e vai bater neles. Ele fala, não, mas aí você vai morrer no processo. Aí o K9 fala, eu sei.
mas é o único jeito. É o The Ultimate Sacrifice, E cara. aí é muito bonitinho, porque o doutor ele fala muito assim, bonitinho. você foi um bom garoto, ele faz um carinho e vai, né? Você foi um bom cachorro. E ele, afirmativo. E aí a de Sarah Jane quebrar tá o lá de coração. fora, desesperada, né? Tipo, não, o meu cachorro. Aí ele fala, não tem jeito, não sei o quê. E aí Eles saem correndo. todos eles saem correndo, as crianças saem correndo, só estão os esquiletanos lá dentro. E aí o K9 explode tudo. E o óleo dos esquiletanos é ácido pros esquiletanos, né? Ou seja... É tipo a criptonita deles, né? E aí Já era. é muito engraçado Foram que derrotados. o Brother Lasso fala assim, você é um cachorro malvado. Aí o K9 Ele fala, afirmativo. E ele explode o colégio inteiro. E essa hora é muito maneira, que assim, é a reação mais genuína de um grupo de estudantes ao ver o colégio explodir. Verdade. Comemorar. Eu nunca vi algo tão natural acontecer cara, na ficção. Você realmente acha que um bando de adolescente ia ficar tipo, ai, que pena mesmo, se o som de ensino fosse... Não, maluco, eles iam comemorar porque não ia ter mais prova. Explodiu a escola! E eles iam comemorar porque eles não estavam mais sendo usados como robôs ali de processamento de uma conta maluca, né, Tipo, cara? que loucura. Primeiro que tem esse menino que vira o herói deles, né? Que provavelmente eles sabem quem é. Quem foi? Foi o Kenny! A menina fala, Kenny! É o Kenny! Aê, Kenny! A menina fala, Kenny, você teve a ver com isso? Olha o Kenny, tenho. Aí, olha, ele fugiu do colégio. Gente. E aí, ao mesmo tempo Todos que nós já fomos essas crianças Exato, gritando, né? Talvez alguns dos ouvintes sejam essas crianças gritando, verdade, né? é verdade. Mas aí, ao mesmo tempo que estão as crianças comemorando, a Sarah Jane tá num luto desgraçado. E aí, Lógico. ele fala, o doutor chega assim e fala, eu também tô mal. Ela fala, não, Tadinha. é bobeira, era só um cachorro de metal, nem era de verdade, não sei o quê. E a verdade é que ela fala, nem era um cachorro de verdade. Caraca, bicho. Não, ela claro tá, que é a era. negação, né? Ela tá mal. E enfim, eles Tadinha. corta ali pra eles indo ver a Tardes, né? Ela conhecendo essa Tardes nova. Ela entra na Tardes nova. Rola a clássica cena do você redecorou. Decorou. Aí ele pergunta, você gostou? Ela, claro, eu gostei. Eu preferi a antiga. Mas eu gostei dessa, né? Até Suits porque, you. pra ela, deve ser uma Tardes muito escura, né? Porque a Tardes da época dela é bem clara, bem a branca, branquinha, né? que é então... uma das que eu gosto mais. Mas também. ela gosta, ela fica Não, é o feliz que ela de estar fala, ali. eu gostava mais da antiga, mas eu gosto dessa também. É do tipo assim, eu gostava do seu antigo, mas eu gosto desse seu eu de agora também. Pois é, aí dentro da Tardes estão Rose e Mickey, aí eles conversam um pouquinho o ali doutor e chama tal. a Sarah Jane e fala assim, ó, a gente tá indo embora, mas você pode vir com a gente. Aí ela fala, e aí é muito bacana porque ela a declina. Rose também, ela faz o convite. O convite vem mais até da Rose do que Não, do é que o doutor fala, você pode vir com a gente. Ela fala, não posso, cara, eu não tenho mais pique pra isso, minha hora já foi. Ela fala assim, agora não dá mais. Tipo, não eu tem segui como com a minha eu ir. vida. Não tem como eu ir Não agora. tem como eu seguir com a minha vida. Aí é muito engraçado porque nessa hora o Mickey toma coragem, que ele fala assim, e eu? Posso ir? Posso? Aí a Sarah Jane, comigo? Ele, não, com o doutor. Aí o doutor fala, tudo bem, vai ser divertido. E nessa hora a Rose fica meio mordida. Tudo bem por você, Rose? Ela, tudo bem. Tá bom. Então, mas é engraçado porque... Como quem quer dizer não tá tudo bem. Ela vai desabafar com a Sarah, né? Ela fala assim, e agora, o que eu faço com eles dois? Aí a Sarah fala, você vai com ele. Você vai porque tem pessoas que vale a pena você ter o coração partido. Olha. Porque vai com ele o máximo que você conseguir. Isso. E na hora que você não exatamente puder isso. mais ir com ele, me procura que eu tô aqui pra te ajudar. Do tipo, ninguém tava aqui pra me ajudar. Deixa eu ser essa pessoa pra você. Mas você me tem quando você precisar de alguém pra conversar sobre isso. É muito legal essa cena, porque ela é muito significativa. Primeiro, é a Sarah Jane realmente o grupo assumindo... de apoio a ex-compêndio. É a Sarah Jane realmente assumindo que o tempo dela já foi. Sim. Outra coisa legal que ela fala que a Tarde sempre tem que ter um Smith viajando. Que ela fala assim, olha que ela aí, apoia o Mickey viajar. Vamos lembrar aí que o doutor já convidou o Mickey sim. E o Mickey negou. O Mickey que falou, mas pra posteridade é não o contrário. Lembra? O nono chama o Mickey, Isso, ao Mickey o nono fala, chama o Mickey. Aí o Mickey fala, não, porque é o momento em que o nono começa a respeitar o Mickey, né? Isso. Aí o Mickey fala, não dou conta. Aí ele, tudo bem, mas fala que foi você que não quis que eu fosse. Isso. E é o próprio Mickey, o próprio Mickey que pede, isso que é muito maneiro. Exatamente. E agora ele vai e fala, não, foda-se, eu não sou cachorro de lata, eu sou tão companion quanto Isso. ela. Quando ele chegou na realização de que ele era só um cachorro de lata... O arquétipo, né? O arquétipo. E que o que ele tava fazendo era limitado... Eu acho que é isso, sabe? Não, tipo, eu posso fazer mais, eu posso ajudar mais. Porque vai crescendo dentro do Mickey... O senso de dever, né? O senso de dever e essa necessidade de ajudar os outros. Isso vai crescendo nele. E já tá num ponto aqui, no comecinho da segunda temporada, em que ele já pensa, cara,
eu tô fazendo bem aqui, eu posso fazer algo muito mais. Muito maior. Não, e é muito assim, tipo, maravilhoso. eu cansei de ser só elenco de apoio, eu sou tão companion quanto ela. Sim, eu tenho salvei, valor. Se não fosse o que eu fiz, não tinha rolado ali Parting of the Ways, entendeu? Com certeza. Não, com certeza. Não tinha mesmo. Ou, se não fosse eu, os o Capitão Jack tava morto. Não, se não fosse eu, os Skelletanos tinham tomado tudo aqui. Tinham mesmo. O Mickey tem uma puta importância, cara. Tem. E é legal ele reconhecer esse valor. Eu acho que o arco do personagem do Mickey e do Rory, depois, mais pra frente, que a gente vai falar também. Ele é o novo Mickey, né? Gente, é assim, é de uma importância. E é muito legal, porque o cara passa de um nada, um lixo, um objeto, um nada, pra um cara foda. Calma, cara. Não! Porque a Rose usa muito o Mickey, sim, eu acho. não é nem questão de usar, ela despreza ele Eu amo a Rose, mas ela trata o Mickey muito mal, cara. É verdade. Foi mal, ela despreza pra caramba esse cara. E é um cara muito foda. Ele merece mais, cara. Ele não merece ficar comendo migalha, não. Por isso ele ele vai merece ficar a Marta. Porque Exato. a Marta é foda. Sim. Ele merece uma pessoa foda como a Marta, que valoriza ele, porque a Rose não valorizava. E a Marta era meio desvalorizada pelo doutor no comecinho também. Isso. É parecido as histórias, né? E eu acho que os dois têm muito a ver, na verdade, o Mickey e a Marta. Que é esse senso de dever, de querer ajudar e, claro, de terem começado com o doutor e depois tomarem caminhos independentes. Não, e os dois, tanto ele quanto ela, em dado momento, eles decidiram que não iam com o doutor. A Marta sai na hora que ela quer e o Mickey recusa a primeira vez. Isso demonstra uma força de caráter enorme, Pois né? é, cara, pois é. Incrível. Pois bem, e o doutor vai acompanhar ali a Sarah Jane pra fora da tarde e rola ali um dos momentos mais emocionantes do episódio. Gente. Ele se despedindo dela. Ele falou, Nossa. você tem certeza? Ela fala, não, eu segui minha vida, É um não sei o momento quê. muito bonitinho. Aí ele fala, eu não perguntei, você teve alguém? Aí ela fala, teve um cara que eu viajei um tempo que ele era muito doido. Ela tá falando dele, né? Claro que ela tá falando dele, e aí né? ele irrita, não sei o quê, aí ele fala, tá bom, mas você sempre vai ser minha Sarah Jane. Ela fala, tá bom, adeus. Ele fala, não é adeus não. Ela fala, por favor, se despede dessa vez. Cara, essa hora pega, né, no coração. Dói porque, assim, a gente tipo, caralho, sabe é o mínimo. que pra ela isso é importante, que ela precisa É o desse closure, adeus. Né? É o closure, exatamente. Porque até se a gente considerar Five Doctors ali, apesar dela não ter mencionado isso, em Five Doctors também, tipo, ela volta do nada. Não é o doutor que se despede, que leva ela, não. Pois é. As energias devolvem ela. Então é meio triste, né? Então é muito bacana, e é bacana você ver o Tennant atuar como esse cara que já viajou com ela, sendo que o ator não viajou com ela, né? Pois é, cara. E tipo, esse ator não tem o nível de intimidade com a Elizabeth Sladen que o Tom Baker ou o Pertwee tinham. Sim. Mas pra ele é tão especial porque ele é um fã da série Sim, isso que eu falo, que às vezes você ser o fã da série faz os melhores doutores. O Capaldi era, pra mim é o meu favorito. Sem dúvida. Então assim, pro Tennant estar ali vivenciando aquilo e interpretando o doutor, vivendo aquele momento com a Sarah Jane, é tão significativo. Eu acho que o Tennant hoje deve assistir esse episódio e ficar muito emocionado. Não, e o que ele porque fala ela no faleceu final... agora, sabe? Tem um tempinho, né? Já faz um tempo. Então, assim, esse episódio é muito especial. Não, e essa o jeito que ele fala, que ele se despede, ele fala adeus, minha Sarah Jane, né, minha cara? Sarah Jane. Cara, é foda. É muito Enfim, e aí quando ele vai fofo. embora, né, que ele entra na tarde, ela escuta o barulho, ela tá de costas, ela escuta vai o barulho. desmaterializando. E quando a Sarah escuta o barulho, ela vira de volta, né? E aí tá o K9, né, que já é o Mark IV, o modelo 4, né? Isso. Ela fala, K9, o que houve? Aí ele fala, o mestre me reconstruiu, né? O mestre, no caso que ele tá falando, o doutor. Né? O dono me reconstruiu. É. E ele me deixou aqui pra você. Ela fala, olha, você tá com um corpo novo, não sei o que, é um modelo novo. Ele fala, afirmativo. E eles seguem. E eles seguem. O caminhar pro horizonte, né? Do tipo, são Exatamente. eles dois, são ela e o companion dela indo pras aventuras dela, enquanto não é a doutora, mas tipo a protagonista das próprias histórias dela. Da própria história dela. É. A partir do que ela aprendeu com o doutor. Gente, isso é tão maravilhoso. É muito maneiro, cara. Agora não tem K9 quebrado, o K9 tá inteiro. Pois a gente sabe que dentro tá o batom sônico, mas a gente vai descobrir em Sarah Jane. Isso, ele deixa algumas coisinhas, alguns presentes aí pra ela. E esse episódio, como eu falei, abril de 2006, Sarah Jane Adventures estreou 2007, em 1º de janeiro de 2007. Cronologicamente falando, você pode, se você quiser assistir School Reunion e já começar com o episódio 0 de Sarah Jane, você pode, que é o episódio maiorzinho. Tá dentro. É exatamente essa a linha de progressão aí da história dela. E é muito bonitinho, né? A gente vai ter o Tennant participando de 2 episódios ali. No episódio do casamento dela. No episódio do casamento. A gente tem o Matt Smith também depois aparecendo com a na Jill série. Grant. A gente tem o Nicholas Courtney. Isso. Então, assim... E ao contrário também, tem a Elizabeth voltando
voltando nas temporadas do Tennant ainda. Isso, ela ainda chega a retornar. Então, assim, você vê que é uma personagem especial pra Dr. Who, Sim, né? a Sarah Jane, quando a gente para pra Sarah analisar... Jane é uma das poucas companions da série clássica que tem um Funko só dela, dada a importância, Sim, né? A pois gente tem o Não, e Funkinho outra, dela, a gente... Esses dias agora a gente noticiou que, né, seria aniversário dela, né, se ela estivesse viva. Aham. E aí eu fui relembrar os doutores que ela já tinha convivido, assim, já tinha interagido. Tido contato, E ela é uma das que viu mais doutores, ó. Estamos contando com 5 Doctors, ok? Claro. A gente tem... Eu tô contando só série de TV também. Ah, sim. Não tô contando os livros e os quadrinhos, ó. A gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, E quinto, até 5 Doctors. Isso. Aí a gente tem o 10º aqui, o 11º na série dela. Isso. E se a gente contar os livros, a gente tem o 7º e o 8º também. Ou seja, é doutor pra caramba! Pois é, cara. Então, assim, ela viu praticamente todos os doutores. É quase uma River Song, cara. É assim, você vê O nível dada da a importância importância dela. Não, a Sarah Entendeu? Jane é. Tipo, ela tem um inegável. baita peso. Sim, É. não tem nem o que falar. E o mais legal, né, que tem uma cena que eu me lembro bem em Sarah Jane Adventures, que ela cita as outras companions do Doutor. Ou seja, eu não sei se é são Sarah só. Jane ou se é ainda nos episódios que ela volta, que ela fala da Ace. É Sarah Jane? Eu acho que é em Sarah Jane, se pode não ser. me engano. Sim, tudo e bem. eu não sei se ela teve de fato contato, mas ela sabe da existência. Não, é que ela pesquisa, eu lembro disso. Ela Ela pesquisa. pesquisa. Ela fala assim, desde que eu parei de viajar com ele, eu pesquiso. Ela fala, tem uma que chama Dorothy, que ela abriu uma associação de amparo a crianças, o que é a Ace, né? A gente sabe que Maravilhosa. a Ace, ela faz muita coisa, a Ace é a melhor companhia de todas, Ace é a melhor porque companhia. a Ace é a primeira humana que vira Senhora do Tempo, Sim. que ela vai estudar em Gallifrey. Exato. A Ace, ela vira meio Sarah Connor numa época. Maravilhosa. A Ace lutou em parte da Guerra do Tempo também, que a gente Olha descobriu só. agora na Big Finish. Ace, E né, quando ela gente? volta pra Terra, ela vai ter aventura com Class. Olha ela lá. já teve, né? Mas a Ace já mais velha tem uma aventura com o pessoal de Class. Com o pessoal de e Class, depois, do spin-off. a Sarah Jane descobre que ela tem esse fundo aí, essa associação de amparo às crianças e tudo mais. Ela fala de Ian e Bárbara, que Claro. tem a lenda urbana entre os Companions de Entre os Companions. que Ian e Bárbara nunca envelheceram. Olha que Né, cara? bacana. A gente sabe que não, que eles envelheceram, até porque tem o filho deles e tudo mais. Sim. A gente sabe ali que Aparece no... nas histórias com a Susan, né? Ela Isso. menciona. Mas o ponto não é esse. O ponto é que ela tem esse conhecimento dos outros companions, isso é muito bacana. Eu acho que ela é a companion mais investida na vida do doutor, nas aventuras do sabe por doutor. quê? É porque ela era uma repórter. É. Né? Então, assim, você é repórter, sabe como é que é? Tipo, é investigação, investigação. é jornalismo, Sim, entendeu? Ela tá curiosidade inata dela. Sim, ela sim. começou como companion porque ela tinha essa curiosidade inata, né? Sim, sim. Então acho que tem tudo a ver. Esse episódio, né, o plot, ele não é aquelas coisas, embora eu ache até bem interessante. Caraca, eu acho esse plot maravilhoso. Eu cara. gosto do plot, mas assim, Ele é muito rápido, esse A episódio. parte especial é a Sarah Jane mesmo. É engraçado, não é tem 40 que falar. e poucos minutos, mas ele rapidinho. passa como 20 pra mim. É muito rápido. Porque, o realmente, episódio a acaba bem trama é rápido. simples, né? Tem os vilões, eles querem usar as crianças pra ficar imortais e ter todos os poderes do universo e tudo mais. Aham. E o doutor quebra isso. O legal mesmo é a Sarah Jane e o K9, né, cara? Exato, não tem o que falar. E, de novo, é genial trazer um companion da clássica para a era moderna. É fazível Sim, por e favor. fica bom. Pois Viu, é, gente? Exato. Não, eles sabem. Viu, Nossos gente? ouvintes sabem. Quem não sabe é a galera da É, produção. não, tô falando pra Mofá não, que já quem- saiu. quem não sabe é TV. Essa batata quente já saiu das mãos do Mofá, mas está nas mãos do Chips. Pois é, quem não sabe é TV, porque Big Finish tá fazendo não. isso direto e tá uma Todo maravilha, o meu cara. amor por Big Finish e Titan Sim, Comics. com Mas a certeza. gente quer ver na TV. Pois é, É eu quero verdade. ver em tudo que der, incluindo TV. Com certeza. Com certeza. Então, ó, já falamos aí, já não tem nem por que dar justificativas, é só dar sua nota para School Reunion, esse episódio maravilhoso da segunda temporada. Vai! É Whittaker! Justíssimo. Lógico, não tem nem... Gente, não tem. Não, a gente já falou, a gente já falou. Na hora que eu comecei a ver o episódio, Whittaker. eu já revi várias vezes esse episódio. Esse episódio é um dos que eu mais vi, eu acho, provavelmente. Tirando The End of Time. Na hora eu falei, vai ser o Whittaker a nota. Tipo, não tem... Eu não consigo dar uma nota menor. Não, mas não tem nem justificativa. Fred né? Pavão, Não, olha, eu vou te sua falar. nota pra School Reunion. Eu quero me realizar isso. Realizou. Eu tô numa leva de dar Whittakers pra episódios. você tá porque na vibe Whittaker. Não, porque só tem vindo episódio bom. A gente tá na era Whittaker, então Não, tudo bem. porque veio The Chase, que é o meu episódio favorito do primeiro doutor, agora veio o School Reunion, que é o meu favorito da segunda Sim, temporada. sim. Então, cara, é o Whittaker também. School Reunion Whittaker na fecha com cabeça. 13 de 13, porque... Não tem que falar. Como é que é? Perfeito sem defeitos? Como é que é?
Fada sem defeitos que não erra. Fada sensata. Fada sensata esse episódio, cara. Eu não sei o meme da juventude. Uma retranca de 13, sem dúvida nenhuma. As gírias dos centennials, Cara, exatamente, cara. E queremos de vocês. Vocês sabem, vocês já frequentam aqui do WRCast há muito tempo pra saber que essa é a hora que a gente levanta a bola pra vocês cortarem, dando aí o nosso e-mail pra vocês enviarem o review de vocês de School Reunion. E o e-mail é podcast@drrubrasil.com.br. Nossas redes sociais aí pro pessoal seguir a gente, como é o caso do nosso Facebook. É o facebook.com/drrubrasil. O nosso Instagram, que estamos ali pertinho de chegar a 10 mil pra poder fazer o swipe ali no Stories, é o instagram.com/drrubrasil. O nosso pássaro de metal que vem ali voando, tal qual um K9, mas ele é um bird, eu não sei como é que é a sigla pra isso, que é o Twitter do Dr. Brasil, é o twitter.com/drrubrasil. E se você quiser fazer aí parte do nosso grupo Telegram, como eu sempre gosto de lembrar, é só você entrar em t.me/Dr. Brasil e começar a fazer parte, começar a fazer amigos e ter ali aqueles bate-papos legais, aquela reunião ali no Telegram, né, cara? Eu vi o que você fez aí. Justamente. E uma coisa que a gente também fez aí, que é o nosso podcast, que a gente tá fazendo sempre, graças aos nossos apoiadores lá do Apoia-se. Eles são Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafael Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E se você, como sempre, quiser se tornar um apoiador e começar a ajudar a gente aí a trazer mais conteúdo de qualidade para todos vocês aí, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil. Lembrando que todo o nosso conteúdo sempre foi e sempre será gratuito, mas se você quiser apoiar aí é sempre muito bem-vindo. Com certeza. Lembrando, como sempre, também que o seu compartilhamento ele vale ouro, ele vale tal qual um apoio no Apoia-se. Então compartilhe esse podcast, assine nosso feed, tanto no RSS quanto no iTunes, por onde você preferir, e siga a gente ali no Spotify, que essa rede se dá um suporte tão bacana para podcasts. Lembrando aí, fazendo uma leve propaganda, que agora eu estou com um podcast a mais, eu estou com mais trabalho na semana, o Centro de Comando, que é o podcast do Mega Power Brasil, o site ali dos meus grandes amigos Rafael e Ana, e eu sou ali host desse podcast maravilhoso, junto com o Rafa, que nasceu há pouquíssimo tempo, que vai ao ar toda segunda-feira e também está no Spotify. E vale dizer, Mega Power Brasil, o melhor site de Power Rangers do Brasil. Sim, com certeza. O Rafael e a Ana fazem um trabalho impecável, Sim, pois né? é. Não tem o que falar. E agora... Vai lá conhecer, que vale muito a pena mesmo. Justamente. E agora também estão fazendo aí um podcast junto comigo aí toda segunda-feira. Então vão lá, sigam tanto o do WRCast quanto o Centro de Comando no Spotify, essa rede tão maravilhosa para o podcast. É isso aí! Isso aí, muito obrigado por estarem aqui com a gente revisando School Reunion, esse episódio que eu amo tanto. Maravilhoso. Que é tão gostoso de conversar sobre. Hoje, sexta-feira, Podcast Friday, esse dia maravilhoso, se você está vendo aí no lançamento do podcast. Na terça-feira estamos de volta para bater mais um papo sobre mais alguma coisa de Doctor Who, essa série maravilhosa que está em nossos dois corações, não é mesmo, Thaís? Com certeza! Então, beleza, até terça-feira, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!